Nessa videoaula de hoje, nós vamos resolver questões de direito processual civil ligadas à tutela executiva, isto é, a atividade satisfativa do Estado para o cumprimento de obrigação contida em título executivo. Tanto nós vamos abordar questões ligadas ao cumprimento das decisões judiciais, como também a tutela dos títulos, a tutela executiva para satisfação dos títulos extrajudiciais, chamada execução extrajudicial. Eu quero me apresentar, meu nome é Letícia Calderaro, sou professora há mais de 15 anos de Direito Processual Civil em cursos de graduação aqui em Brasília, onde também atuo como advogada. Se você quiser saber mais sobre mim, do meu trabalho, você pode acessar meu site www.leticiacalderaro.com.br. Sem perder tempo, vamos às questões. Diz a primeira questão: são títulos executivos extrajudiciais, exceto. Portanto, eu estou procurando aqui qual das alternativas tem um título executivo judicial, certo? Ou um título ou um documento que não tenha força executiva. Para isso, gente, você deve, no momento do seu estudo, avaliar dois artigos, né? Os títulos judiciais estão previstos no artigo 515 e os títulos extrajudiciais estão previstos no artigo 784 do novo CPC, tá? Com isso, você consegue, é óbvio que se você estiver com o código fazendo a questão, vai ser só uma situação de você conferir e procurar o erro. Mas como eu estou presumindo que você não está fazendo a prova com o código para consulta, vamos analisar as alternativas. Instrumento de transação, ou seja, de acordo, referendado pelo MP, ok, extrajudicial, pela Defensoria Pública extrajudicial, pela Advocacia Pública ou Privada extrajudicial, por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Inclusive, isso aqui é uma, novidade do novo CPC, né? Tudo aqui é extrajudicial, sem dúvida. Olha, para você não errar, títulos judiciais são aqueles produzidos frente a um órgão da jurisdição ou na arbitragem. Então, pode ser jurisdição civil, que é a mais comum, pode ser uma decisão penal para a execução das suas repercussões no âmbito civil, e também uma decisão vinda do STJ, né, uma decisão estrangeira, que você passa pela STJ para fazer a homologação, e a sentença arbitral. Você tem aí, basicamente, essas quatro hipóteses, e também agora, pelo novo CPC, algumas situações de títulos judiciais de novidade, né? Especificamente a questão da decisão interlocutória estrangeira, ao invés de ser uma sentença estrangeira, mas sim uma decisão interlocutória estrangeira. Também o crédito auxiliar de justiça, quando ele for fixado em decisão judicial. Formal e certidão de partilha já eram conhecidos também, né? Os demais, produzidos frente a outros personagens, podem ser, caso cumpram requisitos específicos, títulos executivos extrajudiciais. Seguindo, o crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel, ou seja, um contrato, e também despesas de condomínio, né, e taxas referentes a este contrato, título extrajudicial. O crédito auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Coincidentemente, acabei de fazer a leitura deste aqui, né? Esse é um novo, esse crédito, ele tinha, no CPC de 73, ele tinha natureza extrajudicial, e no Código Novo de 2015, ele passa a ter natureza de título judicial,
15, inciso 5. Coincidiu de eu ter feito a leitura exatamente naquele momento. O crédito referente, portanto, essa é a correta, referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção, aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. É título executivo agora, pelo novo CPC, sem dúvida, mas é um título extrajudicial. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas por atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei, também a novidade do novo CPC, e é extrajudicial. Veja que todos são extrajudiciais, esses aqui produzidos MP, Defensoria, Advocacia, Advogados ou Conciliadores e Mediadores. Aqui, vindo de um contrato típico extrajudicial. Nesse aqui, contribuições vindas de um condomínio. E aqui, cartório, serventia notarial ou de registro. Portanto, a correta alternativa C. Vamos para a próxima. Marque a alternativa incorreta. Minha caneta. Incorreta. Procuramos a errada. Sobre a obrigação de pagar, de prestar alimentos. Muito bem. Não se esqueça que a obrigação de prestar alimentos, você tem aí 3 formas de fazer o cumprimento, né? O desconto em folha. Então, se você tem aquele que deve pagar os alimentos, ele tem carteira assinada, ele tem um órgão, uma fonte pagadora para onde você possa determinado desconto. Você tem a hipótese do rito comum da penhora, né? Penhora pelo rito comum. Essas hipóteses aqui você vai seguir para os alimentos chamados alimentos mais antigos, né? Cujo vencimento seja superior a 90 dias da data do ajuizamento da ação. E a única diferença do rito da penhora é justamente porque existe a possibilidade de penhora de alguns bens que no rito comum não tem, né? E aqui o rito da prisão civil. Lembrando que o rito da prisão civil é aquele para cobrança dos alimentos recentes, e também, ou seja, se você começar num rito comum, ele nunca se reverte em prisão, mas o rito da prisão, caso haja justificativa, o juiz aceite, ou para o não pagamento, para o inadimplemento, ou ainda se o réu ficar preso, o executado ficar preso e cumprir, mas não pagar, ele vai ter o valor da dívida convertido para o rito da penhora. Vamos ver as perguntas relacionadas a essas questões, ou seja, cada uma delas tem especificidades, né? O rito da prisão, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Com certeza, ficar preso, acabei de falar aqui, permanecer preso não afasta a obrigação de pagar quantia. A prisão civil ela não tem a mesma natureza da prisão do ambiente penal, em que você fica preso e aquilo cumpre, né? A perda da liberdade cumpre. A pena é justamente a perda da liberdade. A prisão civil ela não tem essa mesma natureza, ela tem uma natureza de coerção para que se efetue o pagamento da obrigação de quantia. Tanto é assim que você pode prender de manhã e sair à tarde, desde que você pague, né? Não tem que ficar o prazo todo que o juiz determinou de prisão. B. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Perfeito. Por isso que a gente chama de alimentos recentes. Você não pode... A prescrição é em 48 prestações. Você não pode juntar 48 prestações, por exemplo, e fazer tudo pelo rito da prisão. Você faria, se quiser,
já que não é obrigatório, mas se quiser, faz 3 meses aqui, e os demais 45 meses pelo rito da penhora. Quando executado, eu não botei os artigos, né, gente? Vou botar o artigo aqui para você. 528, parágrafo 5º. Lembrando que você utiliza o próprio CPC, lá no artigo, no parágrafo único do artigo 911, determinou que se apliquem as regras do cumprimento de sentença lá na execução extrajudicial, tá? Então, utiliza-se aqui o parágrafo 5º, o fundamento, e aqui do mesmo artigo, mais o parágrafo 7º. Vamos agora à letra C. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Essa primeira hipótese aqui que eu falei, né? Previsão do artigo 529, sem dúvida, é a mais satisfativa de todos os procedimentos de satisfação, de execução de alimentos, sem dúvida. Letra D. No rito da penhora de bens, ou seja, esse segundo aqui, no rito da penhora de bens, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado de forma parcelada, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 30% de seus ganhos líquidos. Isso não é verdadeiro. Encontrei aqui a nossa alternativa falsa. Vou explicar para vocês o que é, gente. O que acontece é o seguinte. Primeiro que essa regra de 30%, ela não é uma regra prevista na legislação de forma expressa. Na fase cognitiva, né, petição inicial, sentença, recursos. Na fase cognitiva, tornou-se comum fixar um percentual até o limite de 30%. Essa fixação de 30%, ela vem a partir de alguns estudos econômicos de qual seria um percentual que a pessoa poderia manter a sua sobrevivência e seria uma margem disponível da sua renda. E chegou-se a esse número, lembrando que esse número não está na legislação prevista e, portanto, pode ser um número inferior e, a depender, quizá até superior se o juiz tiver fundamento, tá? Mas isso é na fase cognitiva, ou seja, na fixação da obrigação. Muito bem. Se esse título ficar inadimplido, portanto, se essa pessoa não efetuar o pagamento, você vai começar aqui a fase de cumprimento de sentença, portanto, a fase executiva. Você vai executar esse valor. Vamos imaginar que ficamos aqui, que esses 30% correspondam a R$1.000, tá? 30% do salário dele corresponde a R$1.000. E aí, você tem aqui devendo 5 meses. O credor vai fazer a execução por R$5.000. Acumulou tudo para fazer pelo rito da penhora, tá? Na hora que você vier aqui para fazer o rito da penhora, nós sabemos que ele vai ter a possibilidade de efetuar o pagamento. Se efetuar o pagamento, vai ser intimado para fazer o pagamento. Se ele efetuar o pagamento, ok, desonerou. Se ele não efetuar o pagamento, nós vamos buscar bens à penhora, tá? Lembrando que, no caso da prestação alimentícia, é possível, inclusive, se fazer a penhora online, enfim, a penhora eletrônica de dinheiro, e não existe a possibilidade de você dizer, olha, não pode penhorar porque meu salário é impenhorável, justamente porque não existe a impenhorabilidade para a execução de prestação alimentícia. Agora, gente, não dá para também, só porque você está dizendo que é penhorável, deixar aquele que deve pagar
amíngua, né? Você também não pode pegar o dinheiro todo do salário dele. Se você fizer um cálculo aqui, deixa eu pegar a calculadora. De cabeça não vai, não. Muito bem. Então, funciona assim. Se 30% do salário, regrinha de 3 básica, se 30% do salário dele é R$ 1.000, esse pai aqui, essa pessoa, ela ganha aproximadamente, que não vai dar certinho, mas ela ganha aproximadamente R$ 6.000 por mês. Veja, se o juiz fizer uma penhora de salário aqui e pegar direto os R$ 5.000 de uma vez só, o que vai acontecer? É possível que ele não pague aquela prestação daquele mês que ele deve e ele vai ficar absolutamente inadimplente com todas as suas outras obrigações. Não vai ter dinheiro, inclusive, para comer, para se alimentar, né? Para pagar seus boletos, suas despesas que já estão previstas. Então, embora a lei diga que a penhora de salário ela é possível no caso de execução de alimentos, de obrigação de prestar alimentos, ele diz que neste momento você vai pegar no máximo 50% do salário, ou seja, dos 6.000, considerando o valor que ele já tem que pagar. Tudo isso aí, gente, que eu tô lendo aqui, que eu tô falando para você, está previsto no artigo 529, no parágrafo 3º. Então, vou te explicar melhor. Imagina, a execução é de R$ 5.000, vai fazer a penhora, vamos supor que ele tem lá os R$ 6.000 em conta. O juiz vai pegar os R$ 6.000 integral para pagar os 5.000 de uma só vez? Não, não vai. O juiz pode pegar até 3.000. Considerando que ele já deve 1.000, então o juiz tem que pegar por mês 2.000, para não superar 50% do salário dele, considerando a parcela que ele tem que pagar no mês, né? Então é 5.000, depois vai ter um outro desconto no outro mês de mais 2.000, e depois um outro desconto no outro mês de mais 1.000. É claro que inserindo juros aqui, 1% mais em cada mês, mais correção. Então vai dar um pouquinho mais. Para quê? Para garantir a subsistência desse executado, mas garantir também a satisfação do pagamento, tá? Está escrito no 529, não é 30%, é 50%. Então, o erro na questão está aqui. Não é 30%, é 50%, tá? Do ganho líquido. Portanto, essa alternativa está errada. E a última, o exequente poderá promover o cumprimento definitivo da decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio, e este será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a decisão. Perfeito, na verdade, essa é uma regra específica, não é uma regra específica da execução de alimentos, né? É dito que se pode fazer a execução, é claro, no mesmo local onde foi produzido o título, onde o título foi proferido. No entanto, você também pode fazer no foro do domicílio do réu e também no local onde os bens execuíveis estão. Se você for no artigo 528, parágrafo 9º, você vai ver que aí, como é uma execução de prestação alimentícia, ele permite não só que seja feito, é claro, no foro do domicílio do réu, como no foro do domicílio do exequente. Parágrafo 9º, além das opções previstas no artigo 516, que são essas que eu já estou lhe dizendo, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento da prestação alimentícia no juízo do seu domicílio, ou seja, no juízo do exequente, além das hipóteses do 516, que seriam no foro do domicílio do executado ou no local onde estão os bens. 528, parágrafo 9º. Certo?
Vamos em frente para a próxima questão de execução. Aqui, as nossas próximas questões são de verdadeiro ou falso. Está certo ou errado? Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá suscitar os mesmos temas impugnativos dos embargos à execução, sendo que aquela, ou seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, exige garantia do juízo e os embargos, a dispensam. Muito bem, falso, né, pessoal? Falso. Atenção, nós estamos fazendo todas essas questões à luz do novo CPC, nem pensar em CPC antigo aqui, gente. É verdade que no CPC 73, a impugnação com cumprimento de sentença exigia garantia do juízo, e agora não exige mais pelo novo CPC nenhum dos dois instrumentos, nem a impugnação com cumprimento de sentença, tampouco os embargos à execução exigem garantia do juízo. Então, só por aqui, a impugnação exige garantia do juízo. Já estaria errado. Mas eu faço questão da gente avançar um pouquinho, né, no estudo desses dois instrumentos que são tão importantes. Deixa eu só te dar o artigo, o caput, do artigo 525, ele fala expressamente independentemente de penhora, né? E especificamente para os embargos que também não exigem, lá na frente, é o 914, ele fala que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Perfeito. Só por aí, nenhum dos dois exige penhora ou calção ou depósito, tá? Agora, vale a pena a gente colocar aqui, né, os dois instrumentos juntinhos, para fazer aqui uma pequena lembrança do que são os dois instrumentos e a sua natureza. Primeira coisa importante é que a impugnação tem natureza jurídica de defesa. Ela é apresentada nos autos do cumprimento de sentença, não exige penhora também, mas é apresentada nos autos, no prazo de 15 dias a contar da intimação do requerimento de cumprimento de sentença, de decisão. Já os embargos têm natureza jurídica de ação. É uma ação de conhecimento que se faz incidentalmente e que se opõe distribuída por dependência, por prevenção ao mesmo juízo onde tramita a execução, mas em autos apartados, né? Não em apenso. Isso por quê? Porque os embargos não têm efeito suspensivo sobre a execução, assim como a impugnação também não tem. Então, a impugnação e os embargos, eles se aproximam em duas coisas. Não exigem garantia do juízo, nenhum dos dois, e ambos não têm efeito suspensivo automático, ex lege. Não tem. É possível fazer o requerimento? Sim, conforme o fundamento, a relevância do fundamento que se apresente e também de que a execução, de que a continuidade da atividade executiva seja suscetível de causar ao executado dano irreparável, de difícil reparação, e ainda que o juízo esteja garantido. Então, veja, a garantia do juízo, ela surge como um pressuposto, como um requisito para o pedido de efeito suspensivo. Ok, e quanto à questão dos temas, né? Aqui você tem uma cognição ampla, afinal de contas é uma ação, portanto não existem limites para aquilo que possa ser debatido aqui, e aqui uma cognição restrita, isto é, o executado não pode restritar. O executado não pode absolutamente suscitar questões que já foram atingidas pelo manto da coisa julgada, enquanto que nos embargos, como se discute
um título executivo extrajudicial que ainda não foi submetido ao crivo do Poder Judiciário, permite-se, em sede de embargos, uma cognição ampla. Aqui, o parágrafo 1º do artigo 525 traz os temas que possam ser abordados, né, em sede de impugnação, cumprimento de sentença. Lembrando que no inciso 7, qualquer matéria de defesa, desde que supervenientes à sentença. É sempre importante isso. Enquanto que os embargos encontram as suas temáticas, né, definidas no artigo 917. E aqui sim, embora haja um elenco, né, ele poderá alegar. Esse elenco é meramente exemplificativo, já que o inciso 6 ele fala qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Ou seja, qualquer matéria, esse artigo indefinido gerou aí a possibilidade de uma cognição amplíssima para os embargos à execução, inclusive com a possibilidade de uma instrução bastante ampla, né, para fazer prova das alegações que são feitas nos embargos. Portanto, a alternativa é falsa. Certo ou errado? No prazo de 15 dias da citação do executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários do advogado, o executado, tanto na execução extrajudicial como no cumprimento de sentença, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Errado. Errado. Pessoal, isso aqui é aquilo que nós chamamos de moratória executiva, né? Ou de parcelamento. Não é uma novidade do CPC, mas é algo extremamente favorável ao executado e que pretende que as obrigações possam ser cumpridas e adimplidas, né? Isso é uma prerrogativa do executado, prerrogativa essa a qual o exequente não pode se opor, né? Então, se o executado fizer tudo corretamente, não poderá o exequente dizer, eu não quero pegar aquele seu patrimônio específico. Pelo princípio do menor onerosidade para o executado, o parcelamento será realizado. Desde que, primeiro requisito, que cumpra o prazo de 15 dias a contar do recebimento da citação. Isso por quê? Porque tem que ser feito no prazo dos embargos, tá? O prazo dos embargos de execução é esse. Segunda situação, o reconhecimento da integralidade da dívida. Do valor total que está sendo cobrado. Você não pode falar, está vindo me cobrar 12 mil, você fala, eu quero pagar 10 mil em 6 vezes. Não pode. Além disso, reconhecimento total. Pelo reconhecimento total, a consequência desse reconhecimento total é a renúncia aos embargos, o que implica que não poderá ser, mesmo que eventualmente a posteriori ele não consiga cumprir o parcelamento, ele não pode opor embargos da preclusão lógica. Ele já renunciou, só de fazer o requerimento pelo parcelamento, o requerimento pressupõe tacitamente a renúncia aos embargos. Terceiro, que dentro desse prazo ele faça o depósito imediato, junto com o requerimento, ele já tem que comprovar o depósito de 30% do valor total, mais honorários e custas, e o restante dividido em até 6 parcelas, que serão corrigidas, e mais 1% ao mês de juros.
tá? É isso aqui é o parcelamento. Se fizer tudo certinho dessa maneira aqui, como eu disse, o exequente não vai poder se opor. O exequente só será intimado para dizer se está tudo correto, se esse valor de 30% está comprovado realmente, né? Se o requerimento de parcelamento está adequado e cumprindo todos os requisitos da lei. Pô, professor, então onde é que está falso? Está falso, porque, a contrário senso do que muitos vinham fazendo antes do CPC, o novo CPC proíbe expressamente a utilização desse parcelamento no cumprimento de decisões judiciais. Esse parcelamento é feito para a execução extrajudicial. Isso aqui está previsto expressamente no parágrafo 7º do artigo 916 do novo CPC. Ah, mas então não posso parcelar no cumprimento de sentença. Gente, parcelamento com a concordância do exequente, você pode fazer até em 48 prestações, né? Como a Fazenda Pública faz, você parcela em 60 meses, desde que o exequente concorde com o parcelamento. O que nós temos aqui é a chamada moratória executiva, é uma prerrogativa do executado, acerca da qual o exequente não pode se opor. Não pode o exequente, desde que seja extrajudicial a execução e cumprindo estes requisitos, ele não pode dizer que prefere fazer penhora eletrônica de dinheiro, ou uma penhora no rosto de outros autos, ou pegar um determinado patrimônio para adjudicar. Isso não é permitido. E o que fez o CPC? Porque muitos juízes estavam forçando, né, os exequentes a aceitar também no cumprimento de sentença o parcelamento, tá? O que não deve ser feito. E aí o parágrafo 7º expressamente vedou essa hipótese, tá? Agora, se pedir para o exequente falar, não, posso, aceito parcelamento, melhor assim, ok, pode parcelar até mais parcelas, né, gente? Esse modelo aqui, só para extrajudicial. Mais uma. Considere que o executado em cumprimento de sentença foi intimado da realização de uma penhora de rendimentos com o bloqueio de valores em sua conta bancária ocorrida em data posterior a 30 dias da intimação para o cumprimento da sentença. Nessa hipótese, desejando afastar a referida penhora, o executado deverá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença dentro de 15 dias da intimação da referida penhora. Mais alteração aqui, hein? Do novo CPC para a regra antiga. E aí, gente? Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Errada. Por que errada, gente? O novo CPC, ele fez uma modificação, ele ajustou alguma coisa que era bem... que o 475J do novo CPC anterior, que não é do CPC anterior, que foi inserido a posteriori, mas que estabelecia o seguinte, que como a penhora era exigida para apresentação de impugnação, você só apresentava impugnação a determinada penhora quando intimado da penhora. Então, você, na impugnação com cumprimento de sentença, você automaticamente só poderia apresentar a impugnação porque havia bem garantia do juízo, e aí você falava disso na impugnação. Não é mais assim, o novo CPC não é mais assim. Vou colocar aqui, ó, o início do cumprimento, tá? Uma petição incidental para o cumprimento. Então, você vem com o pedido. O juiz determina a intimação. Aqui para cá tá o título judicial, tá? Tô fazendo cumprimento. Você faz o pedido, junta a planilha, faz o pagamento das custas, não coloca 10% em multa, tá? Nem honorários advocatícios. E ele vai ser intimado para pagamento voluntário. Se ele fizer o pagamento voluntário em 15 dias, está dispensado, né? Está cumprida e satisfeita a obrigação.
Caso ele não faça o pagamento no prazo voluntário, que é o prazo de 15 dias, automaticamente, sem nova intimação, haverá a contagem de mais 15 dias, que é o prazo da impugnação, cumprimento de sentença, e que deve ser apresentada independentemente de penhora, depósito ou caução. Veja, ó, 15 dias para efetuar o pagamento, depois mais 15 dias. Quando passou o prazo do pagamento aqui, é interessante que você acresça a sua planilha mais 10% de multa e mais 10% de honorários advocatícios para a fase executiva. E aí, a partir daqui, veja que houve um acréscimo do valor original de mais pelo menos 20%, que os honorários advocatícios devem ser de 10% sobre o valor somado, e a partir daqui, já que não tem efeito suspensivo a impugnação, segue a possibilidade de se fazer a penhora. Gente, se a penhora for cumprida antes do prazo escoado de impugnação, a impugnação da penhora deve acontecer na própria impugnação. Então, se a penhora se cumprir neste prazo, em qualquer data, quando ainda existe prazo para impugnação, deve-se impugnar a penhora em impugnação ao cumprimento. No entanto, se a penhora procurou, fez penhora online, não houve, não achou, passou esse prazo de 15 dias que agora é fixo, e aí mais para frente lá, finalmente conseguiram encontrar uma motozinha do cara, tá? Quando a moto for encontrada, o oficial de justiça ou pelo registro no Detran, enfim, Renajude, vai haver a intimação do executado da penhora. Para quê? Para que ele possa, eventualmente, impugnar alguma causa de impenhorabilidade desse patrimônio. E aí, faz o quê? Apresenta impugnação ao cumprimento de sentença? De jeito nenhum, gente. A impugnação ao cumprimento de sentença agora, no novo CPC, ela tem um prazo fixo. Olha aqui o prazo fixado. Está fixo aqui. O que deve ser apresentado? Disse o novo CPC que o executado terá o prazo para que ele possa impugnar por simples petição, tá? Tenha ele ou não apresentado a impugnação anteriormente. E essa simples petição deve ser apresentada nos próprios autos, né? Independentemente de pagamento de qualquer custa, de qualquer coisa. Isso está descrito no artigo 917, parágrafo 1º. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, prazo de 15 dias, contados da ciência do ato. Muito bem, vou voltar agora à questão, por que ela é falsa? Considere que o executado, em cumprimento de sentença, foi intimado da realização de uma penhora de rendimentos com bloqueio de valores em sua conta bancária, ocorrida em data posterior a 30 dias da intimação para o cumprimento. Então eu vou tirar essa motoca daqui, para fazer do jeitinho que está na história, e vou botar aqui dinheiro. Penhora online. Ocorrida em data posterior, já passaram 30 dias da intimação para cumprimento, em data posterior, ele foi intimado da existência dessa penhora. Nessa hipótese, desejando afastar a referida penhora, sei lá, para dizer que isso aqui é salário, que é verbo impenhorável, o executado deverá apresentar impugnação com cumprimento de sentença. Opa! Falsa. Ele deve apresentar uma simples petição. Por quê? Porque o prazo para apresentação da impugnação com cumprimento de sentença no novo CPC é fixo e ele já tinha se escoado. Certo? Muito bem. E outra coisa, essas simples petições, elas vão falar da incorreção na penhora ou na avaliação quando houver intimação da penhora. Veja que os temas que poderiam eventualmente atacar essas matérias aqui, né, como um excesso de execução, não excesso de penhora.
excesso de execução, algum tipo de cumprimento da obrigação que tenha ocorrido antes, né? Temas que a gente fala em impugnação, cumprimento de sentença, já estão preclusos. Você não pode falar sobre esses temas por simples petição a qualquer momento, certo? E com isso, obviamente, afasta-se aquela necessidade da manutenção da exceção de pré-executividade, já que a gente usava a exceção de pré-executividade justamente porque a impugnação exigia a garantia do juízo e a exceção não. Como a impugnação já não exige garantia do juízo, não há que se falar mais em exceção de pré-executividade nem da sua manutenção no rito do rito de procedimentos comuns do novo CPC. Muito bem, encerramos por aqui. Quero te agradecer por você ter assistido questões aqui comigo e quero te avisar que em breve eu estarei fazendo o lançamento de um curso de Direito Processual Civil com todos os conteúdos de Teoria Geral do Processo a recursos inteiramente atualizados pelo novo CPC. E ele vai ser um curso diferente, ele vai oferecer instrumentos e ferramentas diferentes de tudo que você tem por aí no mercado. Vai ser bem bacana que você conheça e eu espero que você se torne meu aluno também por lá. Por enquanto é só, por hoje terminamos. Até a próxima!